Olá, nessa aula falaremos sobre números mistos, os seus modos de representação e os modos de transformação. O que é um número misto? Número misto é um número formado por um número inteiro e por uma fração própria. Ou seja, A é o nosso número inteiro e B sobre C é a nossa fração própria, onde o numerador B é menor do que o denominador C, caracterizando uma fração própria. Vejamos alguns exemplos. 2 inteiros e 3 quintos. 2 é a nossa parte inteira, 3 quintos é a nossa fração própria, nossa parte fracionária. Outro exemplo, 1 inteiro e 3 vinteavos. 1 a nossa parte inteira, 3 vinteavos, nossa fração própria. Como representar um número misto? Vamos representar um número misto, 2 inteiros e 3 quartos aqui, certo? Temos um círculo aqui representando um inteiro, uma unidade de inteiro. Um outro círculo representando outra unidade de inteiro. E outro círculo representando aqui uma fração, 3 quartos. Então temos que 1 mais 1 mais 3 quartos. Isso é igual a 2 inteiros mais 3 quartos. Equivale a dizer que 2 inteiros e 3 quartos é igual à soma de 2 mais 3 quartos. Muito bem, agora vamos para a transformação. Como transformar um número misto em uma fração imprópria? Temos dois modos de fazer isso. O primeiro modo é, devemos somar a parte inteira com a parte fracionária do número misto. Muito bem, devemos somar a parte inteira 3 com a parte fracionária, 2 sétimos. Para fazermos isso, devemos tirar o MMC. Obteremos 21 sobre 7 mais 2 sobre 7. Temos essa soma igual a 23 sobre 7. A segunda maneira, devemos multiplicar a parte inteira com o denominador da parte fracionária e depois somar com seu numerador. Ou seja, devemos multiplicar a parte inteira 3 pelo denominador 7, depois somar com o numerador 2. Fazendo isso, temos que 3 vezes 7, que é igual a 21, mais 2, que é igual a 23 sobre 7. Como fazer a operação inversa agora? Transformar uma fração imprópria em número misto. Muito bem. Temos aqui nossa fração imprópria, A sobre B, onde o numerador A é maior do que o denominador B, o que caracteriza uma fração imprópria. Muito bem, vamos dividir essa fração. A o nosso dividendo, B nosso divisor, certo? C será o nosso quociente e D será o nosso resto. Muito bem. Transformando isso em número misto, teremos que o nosso quociente da divisão aqui será a nossa parte inteira. O nosso resto da divisão será o numerador da parte fracionária. E o nosso divisor aqui, certo? O B continuará sendo o denominador. Muito bem. Vamos ver isso em um exemplo. 21 sobre 5. Vamos dividir essa fração imprópria aqui. 21 dividido por 5 é igual a 4. E temos como resto 1. Muito bem. O nosso quociente será a parte inteira do número misto, o 4, certo? O nosso resto 1 será o numerador da parte fracionária do número misto. E o 5 continua sendo o denominador. Muito bem, pessoal. Nessa aula vemos como representar o número misto, os seus modos de transformação, ou seja, transformar o número misto em fração imprópria e transformar a fração imprópria em número misto.